Boa tarde a todas e todos. É um prazer poder falar em nome da ANEGEP e recebê-los para esse seminário que promete muito, uma discussão muito importante, especialmente nesse contexto que estamos vivendo atualmente, cujo título é bem longo, né? Mas que reflete também a importância na sua extensão, né? De volta às raízes lusitanas ou lançando novas raízes na América. Migrantes brasileiros e aspectos empreendedores, né? Eu queria apenas, enquanto presidente da associação, dar as boas-vindas a todas e todos, né? E também fazer um agradecimento especial a todos os meus colegas da diretoria da ANEGEP. A gente é uma equipe pequena, mas muito unida, que faz um esforço coletivo, né? E queria nominar a Rose e o Edmilson, que estiveram à frente da coordenação desse evento, mas também nominar a Márcia, a Jane e o Raul, que deram todo o apoio, tanto em termos de comunicação, de organização, e especialmente o Raul também pelo apoio aí a nível operacional, que permite que a gente seja capaz de nos vermos e nos ouvirmos nesse momento, né? Eu vou passar, então, a agradecer a presença de todos, convidá-los, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, a se associarem à ANEGEP, porque é com o apoio de vocês que a gente consegue crescer e realizar eventos como esse, né? E passo, então, a palavra à Rose, nossa vice-presidente, que vai fazer uma breve apresentação, tanto dos painelistas quanto dos mediadores. Rose, com você, por favor. Tá, obrigada a todos que estão conosco. No ano passado, por conta do EGEP, né, o EGEP que teve que ser refeito 2 vezes, nós tínhamos tido contato com a Lani por conta até mediada pela professora Liliane, que é a orientadora da Gislene, que está conosco hoje. E, naquela altura, nós iríamos fazer um lançamento de 4 livros, inclusive esse livro aí dos brasileiros em Portugal. Só que houve assim um atraso em termos da editoração do livro, e, na época, não houve como a gente acomodar o lançamento desse livro, e a Alane ficou muito frustrada na época, né, Alane? Mas eu disse, não, fique calma, que nós voltaremos a esse assunto, aguarde. E aí está que, com essa nova gestão, uma das atividades que nós planejamos para esse ano foi exatamente retomarmos tema, e a Alane prontamente se entusiasmou, e, na verdade, até eu acho que nós nos tornamos ousados a ponto de tentar reunir num seminário só essas realidades diversas que são dos migrantes brasileiros, nesse caso hoje, o foco, né, tanto em Portugal quanto nos Estados Unidos, né? Então, a gente se arvorou um pouco de querer colocar muita coisa no seminário de hoje, mas eu tenho certeza que, com os preparativos que nós fizemos, e a conversa vai fluir e vai ser muito boa. Então, eu agradeço muitíssimo aí a presença dos nossos palestrantes, da Alane, da embaixadora Luísa, da Gislene Cordeiro. Vocês viram que eu estou nominando primeiro ladies, tá? Mas, não menos importantes, os nossos cavalheiros de hoje, que são Álvaro Lima e o professor Victor Marques. E também agradeço desde já a moderação aí do nosso diretor científico, Edmilson Oliveira Lima, e do Roberto Falcão, tá? Então, eu espero que a gente tenha realmente uma grande conversa, na verdade, uma grande overview desse assunto que, pelo menos na nossa preparação, nós nos entusiasmamos muito, porque promete, é um campo, por um lado, fértil, ainda pouco explorado academicamente, e, por outro lado, a própria embaixadora Luísa, e na conversa aí com Álvaro, com Victor, Alane, etc., nos acenderam as luzes para um lado prático, né,
do conhecimento da comunidade dos brasileiros no exterior, que poderiam servir assim de conexões e de redes muito interessantes para os nossos empreendedores brasileiros aqui, né, que queiram uma ajuda e um apoio para eventualmente entrar nesses outros mercados. Então, eu acho que tem essa dupla vertente, tá? Então, obrigada. Então, passo a palavra agora para o Edmilson e o Roberto. Trabalho de vocês agora. Boa noite a todos, né? Gostaria de saudar todos os participantes e palestrantes e vamos dar início ao evento, né? Agora, com a palavra, nós vamos iniciar aí o painel, né, com a precedência lusitana para o início do fluxo migratório no Brasil e Portugal, com a senhora embaixadora Luísa Lopes. Só fazendo uma correção aí, você pegou uma versão anterior, mas a própria Luísa ela vai corrigir o título, tá bom? Desculpa, Roberto, mas a gente teve um equívoco aí na substituição do título, tá bom? Muito obrigada, professor Roberto Falcão. Eu gostaria de cumprimentar o Dr. Fernando Gimenez, presidente da ANEGEP, professora Rosemary, e os nossos moderadores de hoje, professor Edmilton e Roberto Falcão, e agradecer pelo privilégio de participar desse evento e ter a primeira fala aqui nesse seminário. Esse seminário, ele vai ter como objeto um trabalho desenvolvido por parceiros muito queridos, que são a Lani Lacerda, o professor Álvaro Lima, e o nosso representante no Porto, o professor Victor Barros. Foi uma experiência muito prazerosa e enriquecedora trabalhar em conjunto para estudar os brasileiros em Portugal, com foco no empreendedorismo. Esse trabalho esse foi o segundo país, Portugal foi o segundo país escolhido para esse estudo, com um foco específico no empreendedorismo, que foi uma das frentes de trabalho abertas pela área consular do Itamaraty, que durante 10 anos se encarregou de abrir frentes de trabalho. Essa foi uma delas, junto com várias outras, como fomento à educação continuada, enfrentamento à violência e tantas outras que não são objeto do nossa conversa de hoje. Então, eu me voluntariei para contribuir para esse estudo com toda a parte histórica das migrações, da migração lusitana para o Brasil e brasileira para Portugal. Então, eu vou pedir, por gentileza, ao senhor Raul que vá passando os slides, o próximo, por gentileza. Nós temos uma comunidade de mais de 3.600.000 brasileiros no exterior. E para nós, diplomatas, isso não é apenas um número. Isso aqui são dezenas de histórias de comunidades brasileiras que se formaram, e elas são diferentes umas das outras, e essa é uma das partes mais interessantes. Próximo slide, por gentileza. Esse é o quadro muito esquemático da nossa presença como comunidade no exterior, cerca de 3.600.000. Claro que não tivemos ainda como computar retornos decorrentes da pandemia do Covid, mas sabemos que esses fluxos são muito intensos, e a situação muda sempre um pouco para cá e para lá, mas o quadro geral se mantém. Então, é uma presença já consolidada que nós temos com uma predominância na América do Norte e na Europa Ocidental. E o objeto da nossa palestra, do nosso debate de hoje, é apenas Portugal, apenas aquele pontinho na extremidade oeste
da Europa Ocidental. E então, eu vou só rapidamente contextualizar o próximo slide, por gentileza. Então, aqui está dividido, mas em grandes linhas, a nossa comunidade, a América do Norte predominando, depois Europa Ocidental, América do Sul, e depois comunidades pequenas espalhadas pela Ásia, sobretudo Japão, Oriente Médio, sobretudo Líbano, Oceania, sobretudo Austrália, África e América Central, sem um padrão muito definido e bastante volátil. Próximo, por gentileza. Bem, então, uma questão que eu gostaria de enfatizar é que as nossas comunidades em cada país são diferenciadas, porque cada uma tem uma história e cada história merece ser contada, estudada, porque tem muitos elementos de interesse. Então, uma possível categorização dos perfis da nossa comunidade no exterior é o que eu coloquei aqui: migrações de retorno, que são a contracorrente das migrações ocorridas durante o período do Brasil Colônia, Brasil Império e começo da República, imigrações por espraiamento a partir daqueles países em cima, reunião familiar, imigração colonizadora, imigração fronteiriça histórica, já ocorrida há muito tempo, Arco das Guianas, com a imigração basicamente em busca do garimpo, e emigrações facilitadas por políticas de governos estrangeiros que têm a política de atrair pessoas de alta qualificação. Então, muito, de forma assim, muito ampla e simplificada, explica alguns perfis que nós temos, como, por exemplo, comunidades rurais no Paraguai, comunidades de garimpeiros e de comerciantes em torno do garimpo no Arco das Guianas. E o que nós temos em Portugal? Então, aqui, próximo slide, por gentileza. O nosso histórico com Portugal, ele vem de muito longe, próximo slide, como é uma imigração de retorno, eu vou gastar alguns minutos falando dessa imigração portuguesa. Ela não foi uma imigração igual ao longo de 500 anos, ela foi totalmente periodizada de acordo com o interesse que Portugal tinha no Brasil e de acordo com as possibilidades de enriquecimento que o Brasil oferecia. Então, tivemos uma fase inicial, 1500, ao final até 1700, a fase de transição com a corrida do ouro em Minas Gerais, durante 100 anos, um divisor de águas nos 20 anos, quase nos 15 anos da corte portuguesa no Brasil, a independência, período imperial, República Velha e a crise do petróleo, daí até o momento atual. Próximo, por gentileza. E a vinda de colonos e emigrantes portugueses é bastante diferenciada, e isso influi muito nesse perfil. Então, muito rapidamente, a imigração restrita foram as feitorias, e o início da colonização efetiva com as capitanias e com as plantações de cana-de-açúcar. Depois, nos anos 1600, o Brasil assume um interesse muito maior para Portugal, à medida que Portugal vai perdendo a sua predominância no Oriente. Anos 1700, com esse estouro da imigração portuguesa, de pessoas de baixa renda, vindo atrás do enriquecimento rápido. O período da corte portuguesa para o Brasil, que foi uma absoluta revolução, quando, então, o Brasil, que era totalmente fechado para estrangeiros, se abre, não só para bens, mas também para pessoas estrangeiras, e quando nós passamos a ter aqui, não apenas portugueses, mas franceses, ingleses,
e europeus, sobretudo, de várias nacionalidades, diferenciação muito marcada entre os portugueses nascidos em Portugal e os colonos nascidos no Brasil, já com uma certa diferença social entre eles. Depois o período imperial, com a independência, o surgimento da nacionalidade brasileira, que é um marco aqui na nossa história, porque até então, 1822, nós não tínhamos brasileiros em Portugal nem em lugar nenhum, eram portugueses nascidos na colônia brasileira no exterior, sob o amparo das leis e das redes de proteção que, porventura, houvesse naquela época. E só então, em 1822, surge a figura do brasileiro no exterior e o direito à proteção do Estado brasileiro. Então, eu não vou me deter, isso aqui fica só para registro, e o que nos interessa é a imigração portuguesa para o Brasil. Então, nós tivemos aqui na independência, com o surgimento da economia cafeeira, uma atração muito grande para colonos, a partir do progresso da indústria cafeeira, muda novamente o perfil dos imigrantes portugueses e, sobretudo, ao coincidir com o período em Portugal, na região do Minho, justamente a região do nosso professor Vitor Barros, uma bênção que acabou sendo um fator de expulsão. A modernização agrícola na região do Minho, ela gerou um aumento da expectativa de vida e um aumento da população e, portanto, do desemprego rural e surgimento de um contingente que sendo expulso em busca de meios de subsistência. Então, essa é uma guinada na migração portuguesa para o Brasil, quando comunidades rurais em massa passam a vir para cá para se empregar originalmente na indústria cafeeira. Só que isso vai ser alterado por vários fatores, sobretudo uma lei de terras de 1850, que dificulta a aquisição de terras e empurra os portugueses para os centros urbanos, especialmente para o comércio. Então, aquela imigração portuguesa inicial dos anos 1500, com as feitorias e capitanias e do ouro, elas, nessa época da independência, elas já estão muito bem absorvidas na população local, e aqui nós vemos um novo contingente, agora já um contingente de pessoas que vêm da área rural, pessoas pobres, e é o imigrante, é essa lembrança mais recente da imigração portuguesa que nós temos, que é da época da explosão da indústria cafeeira no Brasil. A ideia que nós temos do imigrante português ainda vem daí, não vem dos anos 1500, 600, nem 700, vem dessa época dos imigrantes portugueses pobres da região do Minho, que acabaram se transformando em comerciantes nos centros brasileiros, nos grandes centros urbanos brasileiros. Então, muito rapidamente, na era republicana, enquanto a indústria cafeeira empregou, nós tivemos um fator de atração muito grande para esses contingentes portugueses, com pequenas idas e vindas, mas perdurou ainda no século XX muito tempo. E aí nós temos, em períodos muito recentes, alguns acontecimentos que vieram mudar radicalmente esse cenário. No final dos anos 1970, houve, com a queda do Império Colonial Português na África, começou a haver o retorno de imigrantes portugueses para Portugal. E num primeiro momento, pareceu que havia uma crise em Portugal, mas ela foi atenuada fortemente pelo ingresso de Portugal na Comunidade Econômica Europeia. Então, o que parecia já anunciar uma crise, na verdade, se transformou num período de enorme crescimento econômico
e retorno dos imigrantes lusos espalhados, os imigrantes recentes. E aí, muitos imigrantes lusos no Brasil voltaram para Portugal, sobretudo porque, nesse momento, o Brasil também entrava numa crise muito grande. E essa é a gênese da imigração brasileira para Portugal. São os imigrantes portugueses, já provavelmente muitos com cidadania brasileira, e todas suas famílias no Brasil, indo para Portugal nos anos 1980. E aí, com idas e vindas de crise de um lado e de outro do continente, esse fluxo tem aumentado ou reduzido, mas foi a partir daí que nós tivemos, então, essa transição de o Brasil passando a mandar seus nacionais para Portugal, e se inverteu totalmente a direção desse fluxo migratório. Próximo, por gentileza. Próximo, por gentileza. Então, eu entro aqui na segunda parte, que é realmente o que nos interessa, a imigração brasileira para Portugal, e eu vou falar muito rapidamente dos marcos migratórios recentes. Então, eu falei que nos anos 1970 foi o retorno de imigrantes portugueses, mas muito brevemente, o que aconteceu antes disso? Claro que nós sempre tivemos brasileiros indo para Portugal, desde os anos 1500 que nós já tínhamos pessoas nascidas no Brasil indo e vindo o tempo todo, muitas conhecidíssimas, Padre Antônio Vieira, José Bonifácio, tantas pessoas conhecidas que nasceram no Brasil, mas eram portugueses, eram cidadãos portugueses, mas o fluxo já existia, porque Portugal exercia uma enorme atração das pessoas nascidas no Brasil como um centro acadêmico para estudo. O estudo em Coimbra era a meta dos portugueses abastados aqui no Brasil, queriam mandar sempre seus filhos estudarem em Portugal. Comerciantes aqui no Brasil tinham de ter a sua contraparte em Portugal, então os laços eram muito grandes. E aqui, quando eu falo em comércio, nós já podemos ver o início de uma diáspora brasileira em Portugal, uma diáspora comercial, porque esse era o maior laço que havia, já que o Brasil tinha um comércio exclusivo com Portugal, então o comércio requeria pontos de apoio dos dois lados do Atlântico, então na prática, nós já tínhamos uma diáspora comercial brasileira em Portugal desde os anos 1530, para ser a ponta de lá do comércio, primeiro do pau-brasil, depois do açúcar, depois do ouro, pedras preciosas e café, e o que mais foi surgindo. Então, nessa parte é muito interessante. Só que se a gente for falar apenas em brasileiros, brasileiros mesmo só começaram a emigrar em números minimamente substanciais na década de 1970. Então, como eu falei antes, o 75 a 1990 foi um período de grande desenvolvimento de Portugal, impulsionado em parte pela entrada do país em 86 na Comunidade Econômica Europeia, com sua moeda e política comuns. E uma coisa interessante é que não é que os portugueses tivessem deixado de emigrar, é que eles passaram a emigrar para outros países europeus, como a Alemanha, que estavam ainda com uma economia ainda mais pujante nesse momento. Então, a Alemanha, por exemplo, começou a contratar muitos portugueses para grandes projetos. E esses portugueses, entre continuar trabalhando em Portugal ou num país com uma moeda mais forte, foram para esses outros países, a França e, sobretudo, a Alemanha e outros, e geraram escassez de mão de obra em Portugal. E os brasileiros e africanos chegados em Portugal nessa época foram preencher esse tipo de emprego. Não eram ainda na área comercial, basicamente, eram os empregos de baixa qualificação, mas é interessante porque é o momento em que nós brasileiros, começamos a nos colocar na economia portuguesa. E esse processo, ele é facilitado em grande medida pela facilidade migratória
que Portugal ofereceu para o Brasil, e por meio de regularizações migratórias extraordinárias. E aqui eu abro um parêntese para dizer que nós contamos nos dedos os países que nos oferecem qualquer facilidade migratória bilateralmente ou dentro de um grupo. E o único outro caso que nós temos é dentro do Mercosul, onde nós temos o acordo de residência, estudo e trabalho, que basicamente abre as portas para os nacionais do Mercosul circularem e residirem sem nenhuma limitação. E Portugal é o único lugar na Europa onde nós temos essa facilidade em termos bilaterais. Próximo slide, por gentileza. Então, essa imigração brasileira dos anos 70, ela se acelerou com o crescimento econômico português, teve períodos de redução por causa de crises pontuais, foi impulsionada pelo efeito balão em 2001, quando houve o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e o governo americano passou a equiparar, de certo modo, até em migração com terrorismo, tendo em vista que os ataques terroristas tinham sido perpetrados por estrangeiros. Então, o controle sobre a migração nos Estados Unidos aumentou de tal maneira que a migração informal brasileira para os Estados Unidos teve um baque, e aí, pelo efeito balão, ela foi redirecionada em grande parte para Portugal. Então, esse fluxo que começa nos anos 2000, 2001, ele é, em grande medida, uma substituição das rotas que iam em direção aos Estados Unidos. E como esses fluxos migratórios, eles mudam ao sabor da situação econômica do país de destino e de origem, ele teve uma nova estancamento nos anos da crise econômica do Banco Lehman, e por alguns anos houve uma redução muito sensível, mas temporária. Próximo, por gentileza. E então essa situação hoje, atualmente, a tendência é prosseguir a imigração brasileira para Portugal, sobretudo porque nós temos uma propaganda muito clara da mídia brasileira, e não, claro que a crise do Covid, a crise econômica com o Covid estará afetando, não tivemos ainda condições de mensurar, mas tudo indica que a retomada do crescimento econômico na Europa deve normalizar. Aqui tem algumas estimativas do Itamaraty, que são estimativas e não números sólidos, porque eles têm por base não só dados de ingressos que são registrados pelas autoridades migratórias locais, que não registram os ingressos informais pela fronteira terrestre, mas também com base em todo o nosso movimento consular. Então, nós temos aumentado, só para ter uma ideia, em 2005 nós tínhamos 71 mil pessoas, e aumentamos, em 2008 passamos para um nível mais baixo e voltamos a crescer, depois voltamos a reduzir. Então, ele vem nessa flutuação, mas sempre com uma tendência ao crescimento. O próximo, por gentileza. Então, chegando aqui próximo ao final do meu tempo, da minha apresentação, essa é a situação que nós temos hoje de brasileiros em Portugal, né, um fluxo que com pequenas variantes, mas ele é seguro, porque a tendência dessas comunidades é de integração. Portugal oferece muitas possibilidades de integração, facilidades na área acadêmica, facilidades para o comércio. Então, muitos retornam ao Brasil, mas muitos outros também vão se radicando aos poucos no país, que é dos países, para nós, entre os países europeus,
dos que nos recebem de uma maneira mais facilitada. E para nós, nós, governo brasileiro, um grande desafio é que uma importante porcentagem dessa comunidade brasileira em Portugal, ela é vulnerável. Ela é vulnerável porque desde os anos 80, parte dos fluxos migratórios consiste em pessoas com baixo conhecimento da cultura local, com baixo nível de escolaridade e capacitação profissional, e então, com essas dificuldades todas, a inserção no mercado de trabalho e na sociedade local portuguesa tende a ser, pelo menos no início, precária. Muitas vezes eles acabam se voltando para o mercado da prostituição, são vítimas de tráfico, ou então caem em casamentos desiguais, casamentos marcados pela exploração, pela violência, temos problemas de saúde mental, perda das referências culturais, que é um dos itens mais graves para nós, e insuficiente aquisição de novas referências, perda da rede de apoio no Brasil e demora em montar uma nova rede no país de acolhimento, e é um problema que, em certos casos, ele não avança necessariamente com as gerações nascidas no exterior. Próximo, por gentileza. Então, esse é o panorama dentro do qual se insere o estudo muito detalhado de empreendedorismo dos nossos amigos, a Lani, Álvaro e Vitor, que mostra, que vão falar do empreendedorismo, que junto com, sobretudo, a educação continuada e todo o trabalho de enfrentamento à violência tem sido ferramentas muito importantes para ajudar a comunidade e, claro, de modo especial, esses grupos que ainda não tiveram uma inserção formal, clara, na sociedade e no mercado de trabalho português. Bem, eu acho que eu já devo ter esgotado o meu tempo. Essa foi só uma visão muito panorâmica do contexto dentro do qual, então, vem a próxima parte dessa apresentação a cargo dos nossos parceiros e amigos, Alane, Álvaro e Vitor. Muito obrigada.